nós vamos trazer uma informação de um tiroteio que aconteceu em um prédio de luxo, que terminou com um homem morto após confronto com a PM. Essa história foi em Praia Grande. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria ameaçado as próprias filhas e atirado contra a polícia. Eu vou conversar com a Débora Lopes, que está na cidade desde o início dessa manhã, apurando todos os detalhes desse caso e vai conversar com a gente. Oi, Débora, bom dia a você. Que história triste, né? Trágica. A família deve estar extremamente abalada com toda essa situação que teve um fim terrível. Queria que você comentasse o que aconteceu, como é que foi esse confronto com a polícia. Bom dia. Oi, Ale, bom dia para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, né? O domingo foi bastante movimentado aqui na cidade de Praia Grande, especialmente ali na região do Canto do Forte. Como você disse, tudo aconteceu, né, nesse condomínio de luxo, um prédio bem grande, né, com muitos moradores, né, e essa movimentação policial intensa começou já por volta das 6 horas da tarde ali naquela região. Agora, começando, né, explicando como é que tudo começou, você bem disse, a família está extremamente abalada com tudo isso, muito chocada, assim como os moradores ali do entorno, porque um comerciante, né, de 72 anos, o seu Roseval Salles, né, que é dono de 2 estabelecimentos comerciais aqui na cidade, um no bairro do Boqueirão e outro no Tudo de Bastos, ele teve um surto, né? Segundo informações passadas pela família à polícia, né, esse empresário, ele tinha problema de alcoolismo, ele usava medicamentos controlados, né, e quando isso acontecia, quando havia essa combinação, infelizmente, ele acabava saindo do controle e foi o que aconteceu ontem durante o dia, né? Antes desse desfecho tão trágico ali no prédio onde ele morava, no Canto do Forte. Ele teria ingerido bebida alcoólica já durante a manhã. No período da manhã, ele teve contato com uma das filhas, né? Ele tinha 7 filhos ao todo. E nesse primeiro contato, ele já fora de si, ameaçou a filha com uma arma. Depois, ele saiu desse local onde ele estava, foi para um outro estabelecimento, consumiu mais bebida alcoólica. E aí, nesse outro local, uma outra filha também foi até ele para tentar conversar e tirar o pai ali daquela situação. Ela também foi ameaçada por ele, deixou o local e ele, muito bravo, né, por ela ter tido aquela reação, ele saiu de lá, foi até a casa dela, no Tudo de Bastos, e disparou, né, fez alguns disparos de arma de fogo na direção do quarto dos netos, mas não havia ninguém em casa naquele momento, portanto, ninguém se feriu. De lá ele foi então para o prédio onde morava, no Canto do Forte, né? A polícia já tinha sido acionada, a polícia militar, por conta dessas intercorrências durante o dia, e a polícia foi atrás dele lá no prédio e foi então que tudo aconteceu, né? Ele já estava no apartamento, ele, num primeiro momento, ele não quis atender a polícia militar, né? Os policiais tiveram que insistir bastante para ele abrir a porta, mas quando ele abriu, segundo a polícia, ele já teria atirado na direção dos policiais que revidaram, né? Os policiais não se feriram, um dos tiros, inclusive, pegou no escudo balístico e, na sequência, ele teria se trancado novamente no apartamento. A polícia não sabia, né, se ele havia sido ferido ou não e, portanto, o GAT foi acionado e acabou, então, arrombando esse apartamento e constatando que ele estava morto ali no local. A gente passou a manhã inteira aqui em Praia Grande, né, tentando entender como tudo isso aconteceu, ouvindo moradores ali da região, moradores do prédio, também fomos atrás da família. A gente preparou uma reportagem explicando direitinho o que aconteceu com o seu Roseval Salles, de 72 anos, e é o que você vai ver agora. Muitas viaturas cercavam o prédio no Canto do Forte, em Praia Grande, no início da noite de domingo. Em um dos apartamentos do 19º andar, um empresário armado e em surto. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, foi acionado. Mas quando a porta foi arrombada, o morador já estava morto. Roseval Salles tinha 72 anos, dono de 2 restaurantes, era um empresário conhecido em Praia Grande. Ele é muito antigo aqui. Foi uma surpresa, porque
Sabe, do nada acontecem as coisas, né? Segundo informações passadas pela família à polícia, o idoso tinha problemas com álcool e usava remédios controlados. Toda a confusão começou ainda durante o dia, quando o empresário alcoolizado fez ameaças a uma das filhas e a polícia foi acionada. Já durante a tarde, o comerciante foi até a casa de outra filha, no bairro Tude Bastos, e atirou na direção do quarto dos netos. Ninguém se feriu. De lá, o empresário voltou para casa. Ele deixou o carro na garagem e foi para o apartamento. A polícia chegou logo depois. Os policiais foram autorizados a entrar no condomínio, foram até a garagem e encontraram uma arma, um revólver calibre 38 no banco do carro. Em seguida, os PMs foram até o apartamento, mas o comerciante só abriu a porta depois de muita insistência. De acordo com o boletim de ocorrência, ele atirou na direção dos policiais que revidaram. Em seguida, voltou para o apartamento e teria trancado a porta. Eu estava em casa, mas não escutei, falaram que ele deu tiro, mas eu não escutei tiro nenhum, né? E eu fiquei sabendo quando eu escutei o barulho de polícia, olhei na janela, tinha pelo menos uns 10 carros de polícias ou mais, né? Foi então que o GAT foi acionado. Os policiais usaram um drone para observar a movimentação dentro do apartamento. Quando a porta foi arrombada, o idoso já estava sem vida. Ele levou ao menos 2 tiros. Lá dentro, a polícia encontrou mais um revólver calibre 38, uma espingarda e munição. O caso deixou moradores chocados. Luiz se mudou para o prédio há 4 anos. Conta que Roseval era um dos moradores mais antigos do condomínio, descrito como um vizinho tranquilo. Ele tinha uma casa aqui, que era uma casa grande, e aí ele passou para a construtora para fazer o prédio. Então ele está aqui desde o começo, desde que construiu o prédio, que ele mora aqui. Foi surpresa, ele nunca envolveu em confusão nenhuma. A filha realmente disse que ele tinha problema com bebida e deu um surto. E não tinha sido a primeira vez, né? Já era uma segunda vez. O corpo do empresário foi levado ao IML de Praia Grande. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária da cidade como homicídio, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. A polícia investiga se Roseval morreu durante ou depois da troca de tiros. Durante a elaboração dessa reportagem, Ale, eu tive contato com uma das filhas do seu Roseval, né? Ela conversou com a gente em primeira mão, foi muito atenciosa, apesar de toda a dor, né, que a família está passando nesse momento. A Ana Carolina Salles, ela contou pra gente como é que tudo aconteceu. Ela mora no mesmo prédio que o pai, tá? Uma outra filha também mora junto com ele no apartamento, né? Mas no momento ali de todo o ocorrido, né? Essa filha que mora com ele não estava em casa, inclusive, né? Ela também tinha sido alvo de ameaças, né? Por parte do pai. A Ana Carolina, como eu falei, ela foi muito gentil, apesar de toda a dor que a família está vivendo, ela confirmou realmente, ela fez questão até de explicar e de falar, né? Para que toda a história que seja divulgada pela imprensa seja realmente a história real, né? Ela confirmou que o pai, ele é alcoólatra, né? Que já há muitos anos ele tem problema com o alcoolismo, que ele faz uso realmente de medicamentos controlados e que estava em surto, né? Justamente quando havia essa combinação, esses surtos aconteciam, né? Ele acabava virando uma pessoa agressiva, realmente fazia ameaças, né? Ele se transformava realmente de acordo com as palavras da filha. Agora vamos ouvir então a entrevista que ela deu, que ela concedeu pra gente, né? Em primeira mão. Agora, nesse trecho, ela vai contar exatamente tudo o que aconteceu no domingo antes do desfecho trágico. Vamos ouvir. Meu pai, ele amanheceu o dia, foi já bebendo, ele tem problema com bebida, né, há anos. E ele toma muitos remédios, tarja preta, tarja vermelha, tem problemas de depressão. E no comércio dele, né, trabalhando com a minha irmã que mora com ele logo pela manhã já brigou, ameaçou ela lá, tudo, e ela foi a primeira a chamar a viatura. Até porque foi o primeiro grito nosso de anos, né? E ela fez esse ato. Aí ele já não estava lá, aí ele estava em outro comércio bebendo. A minha outra irmã, que mora no Tude Bastos, viu ele, desceu para falar com ele e trocou 3 palavras porque percebeu já o estado que ele estava embriagado. E como ela não deu a devida atenção, ele foi até a casa dela e ela estava com as crianças, foi tomar sorvete e não foi para casa. E aí ele foi até a casa dela, abriu o portão, não sei se identificou que não tinha ninguém, e disparou os disparos, entrou no carro e foi embora.
Eu estava até no comércio, que minha irmã mora ao lado do nosso comércio, que é no Tude, e a gente viu tudo acontecer. E ele veio para casa. Só que lá minha irmã também chamou a viatura, e aí os policiais também vieram. E aqui a gente acompanhou desde o começo. Os policiais tentaram ali falar com ele, intermediar, e eu já sabia que ele não iria aceitar ser preso. Ele sempre disse que não iria para cadeia, sobre 1000 situações já que passou, e eu sabia que não iria dar certo ontem essa situação. E quando ele abriu, ele já atirou, sabendo que eram os policiais, e os policiais revidaram. Ele deu 3 tiros, se eu não me engano. Os policiais deram, se não me engano, 4 tiros. E ele não resistiu. Ele caiu e trancou a porta. Então, só que os policiais não souberam também que ele já tinha sido também atingido dessa forma. E aí demorou horas até tudo realmente acontecer. E quando o GAT achicou um drone que subiu até o 19º andar e reconheceu que estava sem batimento cardíaco, tudo, aí que foi aberta a porta. A Ana Carolina também falou pra gente sobre a história de vida dele, né? É um comerciante bastante conhecido na cidade. Atualmente, ele mantinha 2 estabelecimentos comerciais, bares, né? Do segmento de bar-restaurante. Inclusive, as filhas trabalhavam com ele. E por conta da condição financeira da família, né? Justamente por isso, por ele ser alvos, assim, por ele ser alvo constante de assaltos e ameaças, né? Assim, de criminosos por conta da condição financeira, ele tinha essas armas em casa, isso segundo a Ana Carolina, porque a gente viu na reportagem, né, que a polícia encontrou 3 armas, um revólver 38 no carro, dentro do apartamento tinha mais outro revólver 38 e também uma espingarda calibre 44, armas que foram apreendidas, que são armas ilegais. A filha também falou a respeito desse armamento, vamos ouvir. A vida toda ele é comerciante, né, 49 anos na cidade, e a gente cresceu tendo muitas ameaças, sequestro com nós, já foram assaltar a gente dentro de casa várias vezes, já aconteceu muitas coisas, sequestro relâmpago, e aí conforme com os anos isso foi se tornando uma questão de defesa. Então já entrava dentro de casa depois do comércio e bandido entrava junto. Então sempre foi por causa disso. Para se defender. Para se defender. E não é à toa que nunca foi usado nesses anos todos contra ninguém ou com alguém, mas infelizmente com a bebida e com o negócio de depressão, mistura de remédios, a gente foi perdendo ele assim ao passar dos anos em questão no âmbito familiar, né, da grosseria, infelizmente, mas só nessa parte, porque nós 4 filhas aqui grudadas com ele, os netos, todas moram perto, eu moro mesmo no prédio que ele, todo mundo unido, infelizmente bebida com remédio não dá certo e toda essa mistura. O empresário, ele tinha 7 filhos ao todo, sendo 4 mulheres, né? E era divorciado já há bastante tempo, justamente por conta do alcoolismo, por conta do uso de medicamentos controlados, né? Desses surtos, né? Do como ele se transformava a partir do momento em que bebia, né? E misturava junto com essas substâncias. Por isso, ele era também divorciado. A Ana Carolina também falou sobre como está a família nesse momento, realmente bastante abalada, né? Ninguém imaginava, né, que poderia chegar a esse ponto, nesse desfecho trágico, mas ela fez questão de ressaltar tudo de bom que o pai deixou ali para elas, né? A pessoa que ele era quando não bebia, quando não usava esses medicamentos, né? Ele tinha ainda o agravante da questão da depressão também, né? E que independente de tudo o que aconteceu ontem, né, ele deixou um legado muito importante para a família relacionado ao trabalho e tudo que ele tudo que ele conseguiu construir na vida. Vamos ouvir. Pra gente ficar acima de tudo, quem conhece ele, ele sempre quis o melhor para nós, filhas, e levar assim para frente o que ele ensinou, que é o trabalho. Nós somos conhecidos aqui na Praia Grande como trabalhadoras, graças a Deus, e tudo vem dele,
ensinamento dele e união, né? Então hoje nós sempre fomos unidas como irmãs e hoje vai ser muito mais, porque no final de tudo era isso que ele sempre quis para nós todas juntas, fortes, foi o que a gente aprendeu. A vida é essa caixinha de surpresa, a gente não deseja para ninguém e até pessoas boas têm um lado ruim, que é o que se perde, né? E a gente tentou muito com ele, minha mãe também, a gente tentou enfrentar todos esses anos tudo. Ele é divorciado dela, né? Já há muitos anos, e nunca saímos do lado dele. E a gente hoje vai estar juntas, unidas e lutando para fazer o legado dele, que é trabalho, união e se cuidar, né? A gente se cuidar. De qualquer maneira, Lê, esse caso segue sendo investigado pela polícia de Praia Grande, né? Foi registrado na Central de Polícia Judiciária, que fica ali na delegacia sede, né? Na Vila Tupi, mas já foi transferido, as investigações foram transferidas aqui para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande. A gente entrou em contato com o delegado responsável, né, que assumiu essas investigações. A informação que a gente teve por meio da assessoria de imprensa é que diligências estão em andamento, mas que não serão gravadas entrevistas nesse momento para não atrapalhar, né, o decorrer das investigações. Segundo o boletim de ocorrência, né, o médico do SAMU que esteve no local, ele teria constatado pelo menos uma perfuração, né, no corpo do seu Roseval. Uma das não hipóteses, né, mas uma coisa que está sendo sim investigada pela polícia é justamente para entender, para saber em que momento, né, o seu Roseval, esse empresário, ele acabou morrendo. Se ele foi realmente atingido na troca de tiros com os policiais ou, né, se o tiro, né, que o matou, né, foi disparado em algum outro momento depois que ele fechou a porta ali do apartamento. É algo que sim está sendo investigado pela polícia. Embora, né, para a família ele teria sido realmente atingido ali na hora da troca de tiros com os policiais, mas isso é algo que vai ser esclarecido aqui pela investigação, né? Como a gente viu na reportagem, o corpo está no Instituto Médico Legal aqui de Praia Grande, né, passando por exames de necrópsia para depois ser então liberado pela família. E a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Volto com você, Ale. Parabéns pela belíssima cobertura da Débora Lopes. E aí muda também até a linha de investigação, porque pode ser que ele tenha tirado a própria vida, né? Caso constate que o tiro saiu da arma dele. E é lamentável, né? Uma história muito triste. A gente lamenta pela família porque uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que você viu aí, tinha bens, construiu um trabalho importante na área do comércio, de restaurantes, de bares, um empresário bem-sucedido na cidade de Praia Grande, muitos anos, décadas vivendo na cidade, conhecia muitas pessoas, mas perdeu a vida para o alcoolismo. E é um tema muito sério, muitas pessoas sofrem com isso dentro de casa porque elas conseguem ver duas pessoas diferentes. Uma pessoa quando está sóbria, que oferece amor, carinho, cuidado para os seus familiares, para os seus filhos, netos, como um bom pai, como um bom avô. E uma pessoa que fica completamente diferente quando acaba ingerindo bebida alcoólica e, no caso dele, ainda fazia associação com medicamentos de uso controlado. E que piora ainda mais o cenário, deixa a pessoa transtornada, fora de si e que, infelizmente, resultou nessa tragédia. Então, é um tema que precisa ser discutido mesmo, as pessoas precisam de tratamento, não é fácil lidar com isso. Quem tem caso na família sabe do que eu estou falando, mas é necessário a pessoa querer também ter força de vontade para se tratar nessa hora e não perder a guerra para o álcool, que infelizmente acaba ainda destruindo muitas famílias. E esse caso, ele é um cenário e independe do status social, do quanto dinheiro essa pessoa tem, quantos bens, né? Então é uma questão ligada muito ao emocional, ao psíquico, por isso que ele fazia também tratamento contra a depressão e realmente é complexo.
o cenário, mas fica aí o alerta para que realmente as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade com o alcoolismo procurem ajuda antes que o pior aconteça, porque isso não afeta somente quem faz o uso de bebida alcoólica de maneira constante, mas todas as pessoas ao redor. Uma família que chora e lamenta por um senhor que construiu um legado, mas perdeu a guerra para o alcoolismo. Muito obrigado pelas informações, Débora Lopes. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa história. Qualquer novidade você tem em primeira mão aqui na Record. E essa entrevista da Ana Carolina, que é a filha do empresário, é exclusiva para a nossa equipe.